Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula poderosa de inteligência emocional que eu elaborei para você. Eu fico muito feliz de você estar aqui, eu estou muito feliz por você ter chegado aqui, porque você está buscando a evolução, buscando o crescimento e buscando conhecimento sobre a habilidade mais importante do século XXI. A inteligência emocional já é reconhecida como a habilidade mais importante do nosso século. E eu vou provar para você aqui nessa aula. E mais uma vez, repito, você já é uma pessoa de sucesso só de chegar até aqui, porque está indo ao encontro do que é necessário, do que é indispensável, do que é essencial para a sua vida. Eu sou Alex Taveira, sou formado em coach por duas instituições de respeito, de referência no Brasil, tenho algumas formações em gestão de pessoas, tenho cursos de inteligência emocional, tenho curso de psicologia. O meu propósito é ajudar pessoas a se desenvolverem, a enfrentarem os desafios da vida para alcançarem suas realizações. Todos nós queremos nos realizar em algum ponto da vida, mas os desafios, as dificuldades, os altos e baixos fazem parte da nossa vida. E quando isso não é bem atribuído, bem administrado, nós sofremos, e o sofrimento não é o que nós queremos. E a inteligência emocional vem exatamente para nos trazer esse equilíbrio e essa capacidade de entender as dificuldades, os desafios e seguir a vida rumo às nossas felicidades. Então, vamos em frente. Eu quero te mostrar um conteúdo muito poderoso que vai te ajudar muito. E fica comigo até o final, porque a aula está muito rica, a aula está muito poderosa. Eu vou compartilhar slides com você, às vezes vou voltar aqui na tela, às vezes eu vou colocar só o slide, para a gente ficar mais dinâmico aí e você conseguir ter um bom entendimento aí de todo o conteúdo, tá bom? Muito obrigado pela sua presença e vamos trabalhar. Afinal, quem tem inteligência emocional trabalha, desenvolve e aprende para poder ser feliz e conquistar a sua realização, as suas realizações, ok? Vamos em frente, vamos trabalhar. Uma aula muito poderosa e vamos conhecer a inteligência emocional no seu amplo espectro, na sua ampla realidade. E a inteligência emocional é determinante para a nossa felicidade, a nossa vida. Uma descrição rápida sobre a nossa aula. O que é a inteligência emocional? Nós vamos falar sobre a definição, o poder que a inteligência emocional tem sobre nós, neuroplasticidade, o que significa isso? Vamos entender como que funciona o nosso cérebro, porque às vezes a gente acha que a gente não aprende, não desenvolve com o passar do tempo, né? A neurociência, a neuroplasticidade, ela explica e deixa claro que nós podemos nos desenvolver em qualquer fase da vida. O que é a emoção, que é isso que nos move? A inteligência emocional está nos negócios como forma prioritária, vamos falar sobre isso. O autoconhecimento é um dos pilares da inteligência emocional e é base para a nossa vida, nossa existência. Controle das emoções, empatia. Vamos falar do gerenciamento dos relacionamentos, que é fundamental para nós. E vamos falar um pouco sobre o mapa da inteligência emocional também, para fechar essa aula e você sair daqui realmente preparado, com a consciência diferente e com a outra visão das coisas, principalmente da sua vida e da sua capacidade de ser melhor e viver melhor, ok? Então, vamos lá. O objetivo. Nós vamos aprofundar nessa aula a reflexão. O objetivo principal dessa aula que eu trouxe para você é aprofundar a sua reflexão e elevar o seu nível de consciência. Para a gente sair juntos do estado atual e chegar aonde a gente quer chegar. Afinal de contas, parece ser redundante isso, mas é importante ressaltar que o que você quer para a sua vida? Sucesso ou fracasso? Prosperidade ou tristeza? Claro, sem sombra de dúvida, todos nós queremos prosperidade, sucesso, conquistas, realizações. Então, eu preciso, primeiro, entender, aprofundar minha reflexão, elevar o meu nível de consciência, que é o primeiro passo para que a gente faça qualquer mudança na vida. A consciência gera ação. Então, ter consciência é você perceber o que acontece na sua vida, perceber o que tem que ser mudado, adotar as atitudes corretas e fazer o que tem que ser feito para você ser a pessoa que você quer ser, para você fazer o que tem que fazer e para você ter o que você quer ter. Então, vamos em frente. Referência mundial no assunto. O Daniel Goleman é um psicólogo, pesquisador que aprofundou o tema de inteligência emocional no mundo. Ele é a referência no estudo. Ele é considerado o pai da inteligência emocional nos últimos tempos. Ele desenvolveu toda a estrutura, ele entendeu, aprofundou no assunto, pesquisou por muitos anos e desenvolveu
essa metodologia desenvolveu esse tema, esse estudo, e demonstrou que realmente é indispensável a nossa habilidade de ter inteligência emocional. É coisa que a gente não desenvolveu e nós vamos falar disso nessa aula. Então, guarda esse nome. Daniel Goleman é considerado o principal pesquisador contemporâneo dedicado a pesquisar o conceito de inteligência emocional. Guarda esse nome aí que ele vai fazer muita diferença para você. Então, o que significa, o que é a inteligência emocional na prática, né? É a nossa capacidade, minha, sua, que consiste em aprender a conviver com as nossas emoções e as emoções dos outros. Que emoções são essas? Várias: alegria, tristeza, medo, raiva, amor, frustração, incerteza. São várias emoções, são várias coisas que acontecem na nossa vida que nós não preparamos para realmente administrar essas emoções, administrar essas situações, porque as nossas emoções elas surgem de forma automática. Nós não controlamos a presença das nossas emoções, mas nós controlamos a intensidade com que elas acontecem. Essa que é a grande chave de virada da inteligência emocional. E possamos mudar nossos relacionamentos. Então, reconhecer, aprender a conviver com as nossas emoções para mudar os relacionamentos com nós mesmos e com as pessoas, para construir um caminho próspero, harmonioso, mais equilibrado, com sentido e propósito. Então, se eu preciso aprender a conviver com as minhas emoções e com as emoções dos outros, para que eu possa construir um caminho próspero, uma vida harmoniosa, mais equilibrada, se eu não aprender a conviver com as emoções, eu não vou ter uma vida próspera, uma vida equilibrada e uma vida com sentido e propósito. Pela própria definição, nós já conseguimos perceber que isso é essencial para a nossa vida. Se eu quero ser feliz, se eu quero ter realizações na vida, eu preciso ter controle, eu preciso administrar, eu preciso reconhecer as minhas emoções. Por aqui você já consegue decidir, ter clareza que você não pode ficar mais sem esse tema, sem conviver com essa habilidade na sua vida. Senão a felicidade vai ser prejudicada. O poder da inteligência emocional. Há momentos na nossa vida que, em razões que fogem do nosso controle, todos nós passamos por isso, somos forçados a mudar os planos, hábitos e até rotinas de vida. Quem de nós nunca passou por uma determinada situação em que não estava no seu controle e você foi obrigado a mudar algum hábito, alguma rotina para poder se adaptar? E muitas das vezes essas mudanças são repentinas e a gente tem que administrar nossas emoções. Alguns desses momentos são fáceis de serem administrados, absorvidos e adaptados. Outros, né, não. Mas o que fazer quando a falta de controle sobre o que está por vir nos causa contrariedade, angústia, medo, dúvida, sobrecarga, solidão ou outro sentimento que ameaça nossa felicidade? O que fazer quando algo que não está sob o seu controle acontece e isso pode te trazer uma sobrecarga, uma solidão, uma tristeza profunda? É aí que entra a nossa habilidade fantástica. É nesses momentos, são momentos como esse, que é essencial colocar em prática a inteligência emocional. Por meio da nossa capacidade de identificar, avaliar, lidar com os nossos sentimentos e os dos outros em qualquer situação na vida. Momentos bons, momentos ruins, momentos de conquista, momentos de ajuste, momentos de mudança. Tudo é necessário você equilibrar a emoção, porque realmente é ela que nos faz movimentar. A boa notícia é que inteligência emocional pode ser aprendida, desenvolvida, aprimorada, mesmo que pessoas prioritariamente objetivas e racionais. Existem pessoas que têm uns comportamentos mais racionais, mas todos nós temos a presença das emoções nas nossas vidas. Não tem como fugir disso. Na vida pessoal, no trabalho, nas relações sociais, experiências positivas dependem da nossa capacidade de praticar inteligência emocional. Ela nos possibilita encarar nossos desafios com paciência, criatividade, persistência, continuidade e foco. Já deu para a gente ter uma noção profunda aí de reflexão. Eu tenho absoluta certeza que a sua nível de reflexão e consciência já mudou com relação à parte inicial da nossa aula. Mas vamos em frente, tem muita coisa para falar ainda. E aí, como eu disse agora há pouco, nós podemos desenvolver a nossa inteligência emocional. A neuroplasticidade fala muito sobre isso, por meio da plasticidade, ou seja, plasticidade neural, né?
Comportamentos são aprendidos e desenvolvimento humano torna-se ato contínuo, sem que haja problemas de limitações de idade, de prazo, de tempo. Todos nós, quando desenvolvemos novos comportamentos, novas atitudes, nós temos novos aprendizados. Esse fenômeno da neuroplasticidade, ele demonstra que o cérebro é capaz de mudar, pois a plasticidade neural permite que uma determinada função do sistema nervoso possa ser desenvolvida em outro local do cérebro, como resultado do aprendizado e do treinamento. Então, já sabemos da essencialidade, da profunda necessidade que temos da inteligência emocional. Se caso você não tinha acesso a essa informação, caso você não tinha visto, ouvido falar sobre isso, ou se já ouviu e ainda não desenvolveu, a neurociência, a neuroplasticidade te dá toda a tranquilidade, a garantia que você pode desenvolver a habilidade mais importante do século XXI e mais importante para nós, como seres humanos, como já foi dito aqui. A neuroplasticidade, qualquer pessoa pode mudar qualquer aspecto na sua vida, só precisa dos estímulos certos, na forma certa e pelo tempo certo. A neuroplasticidade nos dá essa clareza e essa condição. Quando você quer mudar, fazer a mudança necessária, o seu cérebro trabalha em proporção para isso acontecer. Isso não é maravilhoso? E aí? E agora? O que é a emoção? Qual o papel da emoção na nossa vida? É um conjunto de pensamentos e sentimentos que geram estados psicológicos e biológicos e determinam nossas ações. Tristeza gera gera um estado psicológico? Sim. E gera um estado biológico também? Quando você está triste, você consegue se movimentar normalmente? Geralmente não. Nós ficamos um tanto quanto cabisbaixos, né? Pouco produtivos. Quando a gente está com medo, esse medo pode ser um medo de um perigo existente, esse medo pode ser um medo de um perigo inexistente criado pela nossa consciência. A alegria é um sentimento que traz um estado psicológico bom, traz comportamentos fisiológicos e psicológicos bons, e aí você movimenta em favor da alegria, mas a alegria em excesso também é um problema. Então, isso é interessante saber que a emoção que nos coloca em movimento, ou pode nos tirar do movimento, no aspecto de emoção descontrolada. Se eu tenho medo de algo que eu criei na minha mente, essa emoção não vai me deixar fugir, não vai me deixar evoluir, porque eu crio uma barreira específica baseada numa emoção descontrolada. Se eu tenho amor demais, se eu tenho afeto demais, eu crio apego com as pessoas, e o apego é um excesso de emoção, é uma emoção descontrolada que gera travamento, que gera controle sobre o outro, e isso prejudicial para a sua vida. Parece pouco prático falar isso, mas alegria demais torna-se euforia, euforia demais leva a pessoa a cometer coisas, cometer atitudes, comportamentos, que ela pode se arrepender depois, e ela pode pagar um preço por isso. Então, todas as emoções que nós trabalhamos, que nós temos, que nós possuímos, elas devem ser controladas para que a gente não prejudique a nossa própria vida, independente de qual emoção seja, porque é ela que nos movimenta. A tristeza nos movimenta para ficar tristes, o medo pode nos movimentar para não fazer nada ou deixar de fazer, a alegria, a mesma coisa, enfim, emoção é exatamente a energia que nos coloca em movimento. E as emoções não processadas, há sentimentos que existem de forma não processada dentro de nós. Muitas preocupações, por exemplo, talvez permaneçam rejeitadas sem interpretação e se manifestam como forte ansiedade sem direção. Preocupação é um dos prejuízos que nós causamos para a nossa mente, para o nosso corpo, porque o próprio nome diz preocupação. Você está buscando alguma coisa que ainda não aconteceu. E o que mais acontece com relação à ansiedade é exatamente a preocupação. É uma emoção descontrolada. Quando você está preocupado por um fator que realmente está acontecendo ou é algo que está criando? Se você está criando, tem realmente necessidade de você criar? E se não tem como resolver nesse momento, adianta você alimentar essa preocupação? Então, isso é inteligência emocional. Pagamos um preço alto por não conseguirmos processar nossas emoções e nossos sentimentos. Por quê? Porque nós não aprendemos a fazer isso durante a nossa educação, durante a nossa escola, durante as nossas convivências. Nós convivemos com as nossas emoções de uma forma automática, sem preocupar como elas acontecem, por que elas acontecem,
por que que eu preciso controlar, por que que a tristeza existe, por que que o medo existe, por que que a alegria existe. Nós vivemos com todas elas e como é que eu faço para controlar tudo? Nós não aprendemos a processar nossas emoções. Então, evitamos processar emoções porque sentimos que elas são contrárias à nossa autoimagem. Você ter tristeza condiz com a infelicidade, mas a tristeza faz parte. Você ter medo condiz com o recuo, com o medo de ser uma pessoa de fracassado, mas ela faz parte da nossa vida. Se você não entender o seu medo, qual o medo que mais te prejudica, como é que você vai conduzir a sua vida? Muitas ameaçadoras as ideias da nossa sociedade, porque demonstrar medo é, muitas das vezes, uma rejeição social. Você estar triste, as pessoas não entendem a sua tristeza, mas isso tudo funciona de uma forma automática, todos nós vivemos com isso. E o grande problema é exatamente esse aqui. Não conseguimos nos conhecer, não é porque temos preguiça, ou simplesmente porque não queremos, é porque somos negligentes e dói muito. Nós somos negligentes, nós somos, infelizmente, não envolvemos com as nossas emoções por não reconhecer, porque dói. Uma dor interna. Reconhecer as nossas emoções de forma clara e nítida é doloroso. Reconhecer o medo, reconhecer o fracasso, reconhecer a tristeza por uma atitude errada, dói. Reconhecer um excesso de ego, de excesso de uma atitude levada à emoção de autoestima, um ego elevado, uma emoção descontrolada, é realmente doloroso. Então, reconhecer isso nos traz dor. E o que nós tendemos a fazer? Recuar e não transmitir essas emoções para fora. E isso prejudica nossas relações, prejudica nosso desenvolvimento, prejudica a nossa felicidade de uma forma geral, conforme eu já coloquei para você aqui no início da aula. Se controlar as emoções, conhecer as emoções, são necessários para termos vida harmoniosa, equilibrada e próspera, se eu não fizer com que isso aconteça, eu certamente terei uma vida de intranquilidade, de talvez até de problemas graves, né? E emoções não processadas. É importante que você saiba que nosso cérebro é dividido em duas partes. No lado esquerdo ficam as nossas capacidades técnicas, objetivas e racionais. E nosso lado direito é o reservado para nossas habilidades emocionais, sociais, criativas, relacionais, ou seja, toda a nossa humanidade, todo o nosso ser. 20% da nossa formação é racional, está no lado esquerdo do cérebro, que ela é necessária, e os outros 80% é o lado emocional. E é exatamente o lado mais forte nosso que nós não desenvolvemos. Muitos de nós não aprendeu a desenvolver ao longo da vida. Por isso que nós sofremos. Simples assim. Vou dizer isso mais à frente. É justamente esse lado humano que nos permite a adaptação à realidade do complexo mundo moderno. Vejam só por que a inteligência emocional está tão relevante, está tão indispensável para a nossa vida, que realmente é o lado que nos permite adaptar à realidade do mundo. Por que os números de doenças estão subindo tanto? Porque as emoções estão descontroladas diante de um mundo moderno. Está tudo claro aqui, né? Em resumo, sua inteligência emocional está dentro da sua mente, apenas aguardando uma oportunidade para se manifestar. E a sua oportunidade chegou, por isso te dei os parabéns no início dessa aula poderosa. Você está de parabéns. E tem mais conteúdo para você. Vamos em frente. As emoções fora de controle determinam nosso comportamento e como podemos lidar com elas. Com humildade e coragem, podemos nos tornar pessoas maduras, serenas e realizadas. Humildade e coragem, porque, como eu disse agora há pouco, nós reconhecer algumas fragilidades nossas às vezes dói, às vezes é prejudicial para nós, para nosso bem-estar próprio, mas às vezes é necessário. Humildade é reconhecer aquilo que você precisa mudar e fazer aquilo mudar. É isso que é fundamental para a nossa vida. Então, percebam como é que isso é muito poderoso, muito forte, muito rico a gente falar sobre isso, esse conhecimento tão amplo que a gente está conversando aqui. E aí, por que a inteligência emocional tem sido tão relevante no mundo? Eu vou entrar nesse tema agora com você, mas estou trazendo para você aqui que você já consegue perceber que realmente o seu nível de consciência já começa a mudar. Você pode fazer uma busca rápida aí na internet, onde você achar os meios mais saudáveis, aí, mais propícios para você. Internet
vai dizer para você como está a inteligência emocional no mundo. E eu trouxe alguns pontos aqui, alguns pontos um tanto quanto relevantes de referências no mundo que trazem já a inteligência emocional dentro de uma realidade que já é parte da nossa vida. E eu trouxe algumas reportagens, alguns prints de algumas postagens para você aumentar ainda mais o seu nível de consciência e perceber que não é só uma fala, uma aula que você está assistindo. Você está desenvolvendo um poder interno, uma necessidade interna e um crescimento seu, que é indispensável para a sua vida. Mas vamos lá, eu vou te passar agora algumas referências sobre esse tema. E agora eu vou ficar fora da tela para ficar melhor para você ver aí, tá bom? E aqui nós temos por que a inteligência emocional é importante. Por que ela importa? A The School Life é uma escola mundial de referência à inteligência emocional. Eles trabalham a inteligência emocional no mundo há muitos anos, inclusive uma referência de alta relevância. E olha só o que eles falaram, fizeram uma pesquisa recente no Brasil, junto com a Robert Half, que é uma referência em contratação de pessoas, né? uma empresa de referência no Brasil de recolocação profissional e contratação de pessoas, gestão de recursos humanos. Essa pesquisa trouxe para eles, no mundo dos negócios, que as empresas cada vez mais usam inteligência emocional, requerem inteligência emocional para contratar pessoas, promover pessoas e desenvolver os profissionais. Inteligência emocional se fixa como parte do negócio já, principalmente também no Brasil. Olha se isso não é fantástico. Como é que a gente já está relevando tanto esse negócio dentro essa inteligência, esse processo, essa habilidade dentro dos negócios? Os líderes acreditam que os profissionais precisam aprimorar prioritariamente 3 habilidades. Prioritariamente é que não pode deixar de fazer, seja prioridade. Pensamento estratégico, pensamento amplo, 68% da inteligência dizem que a inteligência emocional é prioridade, e o inglês também já é uma habilidade essencial para os momentos atuais que nós vivemos. Aqui nós temos uma pesquisa realizada pela Robert Half em 387 profissionais no Brasil em 2020. Eu estou falando de 2020, agora esse número certamente já aumentou. E temos alguns outros números também relacionados, uma pesquisa da Talents Group, com 451 profissionais no Brasil, também em maio de 2020. Olha o que eles falaram aqui sobre os dilemas que os profissionais estão vivendo. 77,8% dos profissionais estão se sentindo pressionados para tomar decisões ágeis com decorrência da pandemia. Há mais pressão no trabalho. Pressão gera ansiedade, estresse, e aí causa alguns problemas emocionais nas pessoas. 100% dos entrevistados, ou seja, todos eles, já sentiram ansiedade, medo, angústia ou pânico. Pânico nos seus trabalhos, nas suas empresas, no trabalho que eles realizam. Os sentimentos estão à flor da pele, ou seja, o mundo de mudanças rápidas, o mundo competitivo, está exigindo muito dos profissionais e de nós, trabalhadores, todos nós, independente da sua área de atuação, da sua idade, do que você trabalha. Tudo hoje é feito de uma forma muito rápida, tudo muito exigido, tudo muito rápido, as coisas estão acontecendo de uma velocidade muito talvez a gente nem preparado para ela está, e está causando o quê nas pessoas? Ansiedade, medo, angústia e pânico. Por isso que a inteligência emocional é tão fundamental. 42,35% dos entrevistados acreditam que não há espaço para compartilhar esses sentimentos com os colegas de trabalho. Existe desejo por mais apoio emocional. Porque, como já falei aqui mais cedo, se 80% da nossa formação ela é emocional e nós vivemos um mundo em constante mudança, eu tenho que ter espaço para falar das minhas emoções. O que está me incomodando? Como é que eu vou tratar a minha emoção? E é isso que os profissionais estão buscando e precisando fazer diante de tanta correria, de tanta mudança rápida que estamos tendo. Lembrando que estamos passando por uma nova revolução aí, estamos passando por uma nova revolução na tecnologia. O Brasil está caminhando aí para uma nova fase no mundo da tecnologia com a implantação do 5G. Nós vamos ter uma internet 100 vezes maior do que temos hoje, e isso vai realmente mudar de novo a nossa vida e vai exigir muita adaptação nossa e vai exigir muito equilíbrio emocional, muita inteligência emocional por causa das mudanças que vão vir. Então,
O mundo de mudanças, o mundo de adaptações exige de você controle das suas emoções, não tenha dúvida disso. E aqui tem alguns prints de empresas que colocaram abertamente sobre as suas publicações a importância da inteligência emocional no mundo atual. Sistema FIEP, Sistema Indústria, né? Inteligência emocional, soft skill, ou seja, é uma das habilidades de comportamento humano no futuro da carreira na indústria. Inteligência emocional está aí na FIEP, no sistema FIEP, assim como os outros sistemas também. Você, RH, futuro do trabalho, inteligência emocional é habilidade em alta. Com inteligência emocional em foco, agora nós estamos falando da Forbes, né, uma referência aí no mundo das informações, discute como serão os líderes do futuro. E o Daniel Goleman aparece lá na Forbes também falando. Daniel Goleman, empatia, diz, empatia é a qualidade mais importante que um líder deve ter. E o papel da liderança em qualquer trabalho, na família, o pai é líder, a mãe é líder, as pessoas são líderes da própria vida. Se eu não tenho empatia, eu não consigo liderar nem a minha própria vida. Isso não é maravilhoso? E tem também o lado preocupante da coisa, né? O Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, afirma na sua bibliografia, no seu livro, o principal livro, um best-seller aí da inteligência emocional, o único remédio capaz de reduzir e eliminar doenças sociais é a forma de interagirmos no mundo com a inteligência emocional. E olha o que é que ele fala sobre o nosso Brasil. No Brasil, para o Brasil, a mesma conduta, mas não somente como remédio, e sim como medida de prevenção. Por que ele afirmou isso? Porque nós temos fortes tendências de colapso social no Brasil por falta de inteligência emocional. Isso é muito preocupante. É muito preocupante a gente estar vivendo numa realidade que realmente nós podemos nos envolver com tais problemas, e realmente são provas disso as reportagens que eu vou mostrar para você agora. Então, está aí o colapso no Brasil, as coisas que vêm acontecendo no nosso país são totalmente condizentes com essa afirmação que o Daniel Goleman colocou. Com violência doméstica em alta, na pandemia, feminicídios crescem 22%, as pessoas estão descontroladas emocionalmente e cometendo crimes absurdos. Registro de divórcios no Brasil subiu absurdamente em 2020, ou seja, as famílias estão se desfazendo por falta de controle emocional. Pesquisa mostra que 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental, ou seja, segundo especialistas, problemas de saúde mental comum desencadeados pela pressão do ambiente de trabalho e por situações afetivas da vida pessoal. As pessoas não estão conseguindo trabalhar as suas emoções, por quê? Nós não fomos educados, preparados e treinados para isso. Mas agora você já está sendo. Mais uma vez, te parabenizo por chegar até aqui. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Isso não é muito preocupante? Eu tenho certeza que você também se preocupa com isso, como eu me preocupo. Certo? Então, vamos aumentar o nosso nível de consciência e vamos desenvolver essa competência poderosa que todos nós temos que ter. E agora eu vou falar com você sobre a estrutura da inteligência emocional. O que realmente é a estrutura? O que dentro da inteligência emocional nós vamos trabalhar? Quais são essa estrutura essa? Que estrutura é essa que nós vamos trabalhar dentro da inteligência emocional para a gente enriquecer ainda mais essa nossa aula, né? Vamos lá. Fique comigo aqui até o final. O ensino brasileiro precisa se beneficiar de uma programação de aprendizagem, além de aulas tradicionais, incluir a aptidão fundamental, que é a alfabetização emocional. Nós acabamos de ver aí agora que temos números no Brasil um tanto quanto preocupantes, porque, conforme Daniel Goleman, a nossa alfabetização emocional nunca aconteceu e é necessário se beneficiar com ela. Coisa que nós não aprendemos. Eu, particularmente, não aprendi isso ao longo das minhas formações. Eu aprendi a trabalhar as minhas emoções, eu desenvolvi as minhas emoções depois que eu entrei no mundo do desenvolvimento pessoal. E isso sim é uma realidade. Então, sabemos que funciona assim. E quais são os pilares? O que forma a inteligência emocional? Autoconhecimento e autoconsciência. Por isso eu coloquei para você no início da aula sobre você elevar o nível de consciência, porque é um papel fundamental para a nossa mudança. Habilidade de gerenciar nossos relacionamentos, autocontrole, que é base das nossas emoções, controlar as emoções, e a consciência social, que é trabalhar a nossa empatia,
trabalhar nossa capacidade de relacionamento com as pessoas e colocar no lugar do outro, entendendo e compreendendo. Conhecer as próprias emoções, reconhecer o sentimento quando ele ocorre, é a pedra cristal da inteligência emocional. O que você está sentindo? Qual a emoção que está presente na sua vida e como ela está agindo de uma forma controlada? Você consegue perceber? Está te prejudicando? Está te trazendo qual sensação para o seu corpo? Muito importante, é cristal da inteligência emocional. O autoconhecimento é a base, conhecer a emoção. As pessoas mais seguras sobre seus próprios sentimentos são melhores pilotos das suas vidas, têm maior consciência de como se sentem em relação às decisões pessoais. Ela ganha autoconfiança, automotivação. Então, conhecer a emoção é base para a nossa vida. E aqui tem a síntese da vida, fazendo uma comparação da nossa vida com uma árvore que dá frutos. Nós somos pessoas que geramos frutos, geramos bem-estar, geramos uma vida, geramos uma história, geramos família, geramos relacionamento, geramos trabalho, geramos riquezas, né, materiais, espirituais, familiares. Então, a nossa vida é uma árvore de frutos. E o que sustenta a nossa vida? O que sustenta a nossa árvore? São nossas raízes, são as nossas emoções. Elas que nos dão a segurança de quem nós somos, e que nós precisamos entender o que está debaixo aqui da nossa raiz, o que me mantém de pé, quais emoções que te movem, quais emoções que eu preciso controlar, quais emoções que vão me levar para conquistar, para gerar os frutos que eu preciso. Quando eu me conheço, eu faço o que tem que ser feito. E quando eu me conheço, eu faço o que tem que ser feito da forma correta, da forma saudável, eu tenho o que eu desejo. As emoções que existem abaixo da consciência têm um forte impacto como percebemos e como reagimos. Se eu alimento demais o medo e eu não evoluo na vida porque o medo não me deixa arriscar, não me deixa fazer o que tem que ser feito, eu vou ser uma árvore que não dá frutos, ou uma árvore que não vai estar sempre, não vai estar florida, não vai estar muito bem cuidada. Se eu tenho alegria demais e eu perco o controle, eu desequilibro a minha árvore, desequilibro a minha vida. Se eu tenho tristeza demais e eu desequilibro a minha vida. Se eu dou amor demais, afeto demais, esqueço de mim, eu estou criando uma árvore que não vai ser tão frutífera, e às vezes essa árvore pode até ser prejudicada, a sua vida pode até ser prejudicada pelo excesso de amor e ter afeto, e ao invés de excesso de afeto, você vai ter excesso de afeto, você vai ter apego pela pessoa. Por isso eu representei isso através dessa figura e dessa árvore. Por que ser quem realmente nós somos, né? Isso elimina intensos conflitos internos, e isso ajuda a aprender a lidar com os próprios sentimentos e as nossas próprias emoções. Trabalhar isso é fundamental para a gente entender os sentimentos que nós temos. Usar tanto o nosso lado luz quanto o lado sombra para alcançar o equilíbrio e a satisfação da vida, reafirma que nós não somos seres humanos perfeitos. Buscar a perfeição é uma concepção, mas o lado luz e sombra que nós temos faz ser quem nós somos. Se eu me achar perfeito e não entender o meu lado sombra, o meu lado a melhorar, eu nunca vou conseguir me enxergar como ser humano em evolução e reconhecer quem você é, com seus defeitos e suas qualidades, é uma característica da pessoa inteligente emocional. Por isso que ela evolui, porque ela reconhece os dois lados dela. Nós temos que reconhecer nossos dois lados. Aprender a usar a raiva para te motivar e não para atacar, guardar rancor das pessoas. A raiva controlada, bem estabelecida, ela pode te livrar de problema, pode te gerar atitudes e decisões que mudam sua vida, mas a raiva descontrolada leva à violência e destruição da própria vida ou da vida do outro. Usar a autopreservação para saber dizer não na hora certa, para evitar o próprio abuso. Eu me conheço, eu sei quem sou, eu consigo determinar os meus limites, eu consigo entender as minhas necessidades, eu consigo entender a necessidade do outro, e isso tudo me forma um ser humano feliz, porque isso é necessário para a nossa estrutura emocional. Transformar a inveja em admiração e tentar superar seus limites. Inveja não pode ser uma busca de comparação. Agora, a construção baseada na inveja é inspirar nas pessoas, não inveja ruim, inveja boa. Digamos, eu prefiro dizer inspiração, admiração pela pessoa para tentar superar os seus limites. Então, inveja, no bom sentido da palavra, como inspiração. Isso é fundamental para quem é inteligente emocional. Atividades. E aqui eu quero que você
Anote aí no seu caderninho aí, no seu rascunho, essas atividades para você começar a desenvolver aí o seu autoconhecimento, para você perceber que às vezes você acha que você sabe alguma coisa de você e tem muito mais para resolver, para descobrir. Todos nós temos a pré-consciência de quem somos, mas quando eu mergulho mais no autoconhecimento, quando eu mergulho mais na inteligência emocional, eu consigo descobrir muito mais coisas a meu favor, e isso me faz aumentar as minhas raízes, aumentar a minha capacidade de gerar frutos. Então, vamos fazer essa atividade aí rapidinho, coisa simples de fazer, e eu tenho certeza que você vai se favorecer muito dessas perguntas aí. Vamos lá, porque a pergunta gera reflexão e eleva o nível de consciência. Muito usadas no processo de coaching, muito usadas no processo de desenvolvimento da inteligência emocional. Então, vamos lá. Vamos responder essas perguntas aí para a gente avançar na nossa aula poderosa de inteligência emocional. Você já se preocupou em saber o significado do seu nome? Qual o significado do seu nome? Lembra da basezinha lá da raiz da nossa árvore. Lembra que você se conhecer é você estabelecer uma raiz forte, uma raiz clara, nítida, e essa raiz, quando ela é clara, ela sustenta a árvore que dá frutos, ela sustenta a sua vida. Então, busque aí, onde você achar mais pertinente para você, o que significa o seu nome, qual o significado do seu nome. Você vai achar muitos sites aí, muita informação em muitos lugares, e muitos desses sites você vai pegando peças aqui, pegando peças ali, nomes aqui, referências ali, vai juntando e escrevendo isso aí, você vai identificar, talvez, coisas que você nunca percebeu, como aconteceu comigo. Quem é e quem são as suas referências de vida? Quem são as pessoas que você carrega na sua vida como referência? Por quê? Se essas pessoas são referências para você, elas certamente têm alguma coisa que você carrega. E o que é isso? Isso entra no seu autoconhecimento, na sua raiz. É importante você relacionar isso. Quem é a pessoa que te inspira? Ou quem são as pessoas que te inspiram? Mesma coisa, se a pessoa te inspira, ela tem algo que você conduz dela, que você gostaria de conduzir. Por quê? O que eles fazem que são inspiração para você? Construa sua base aí baseada em todas essas definições. Todas essas definições. Qual emoção tem sido mais presente na sua vida? Isso está ajudando ou prejudicando a sua vida? Vamos lá, vamos ser transparentes, humildes e sinceros. Lembra lá das primeiras, nos nossos primeiros slides. É difícil reconhecer, dói às vezes reconhecer algumas necessidades, mas é essencial e necessário para a nossa vida, tá? Ok? Então faça essas perguntas aí, alimente aí a sua capacidade de reconhecimento do seu autoconhecimento e da sua raiz, da sua base. Autocontrole, lidar com as emoções. É a capacidade de confortar-se, de livrar-se da ansiedade profunda, da tristeza profunda, da irritabilidade, que incapacitam você de dar sentido à vida, de dar sentido àquilo que você quer. As pessoas fracas nessa aptidão vivem sempre lutando contra o desespero e não se recuperam rapidamente sobre os desafios e as perturbações da vida. Isso é muito comum. Pessoas que mergulham em problemas, passam por fases difíceis e não recuperam. São pessoas que têm a dificuldade ou não sabem controlar as suas emoções, não sabem lidar com as emoções. O autocontrole permite que a pessoa coloque as emoções a serviço de um sonho, uma meta alimentando a automotivação e a criatividade. Então, ter uma meta clara, um sonho claro, uma nitidez para o que você quer para a sua vida, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas, inclusive registra essa pergunta aí, o que te fará, o que te faz ser uma pessoa realizada? Escreva isso de forma clara, com calma, no momento que você estiver preparado para declarar isso para você mesmo. O que te faz ser uma pessoa realizada? Ou o que te fará se sentir uma pessoa realizada? Isso vai dar clareza dos seus sonhos, das suas necessidades, das suas realizações. E é isso que vai fazer você superar e conviver com os momentos em que a vida apresentar suas devidas perturbações e desafios que todos nós passamos. Faça isso, vai te ajudar muito. Saber adiar a prorrogação e prorrogar a satisfação, conter a impulsividade, está por trás de qualquer realização. Manter a capacidade de compreender o fluxo e manter o foco no que é importante.
Saber adiar a satisfação é entender a regra das coisas. Você quer evoluir na vida, você quer alcançar um patamar na vida, quais são as sequências que você tem que seguir? E entenda que o processo de crescimento, o processo de evolução, ele acontece em etapas. Você não sai do 0 a 100 para chegar onde você quer chegar. É um processo em construção. Então, adiar a nossa satisfação é entender que esse processo deve ser respeitado passo a passo. Vou dar um exemplo. Eu quero perder 10 quilos. Eu tenho que respeitar, eu vou perder meio quilo a meio quilo, 100 gramas a 100 gramas, 1 quilo a cada tempo, 2 quilos, etc. Você não vai de 0 a 10 de uma vez. Isso é perceber, isso é inteligência emocional. Você lê um livro, lendo página por página. Eu quero ler esse livro todo. Entende a sequência. Eu quero terminar, mas eu tenho que ler esse livro página por página. Isso funciona para qualquer coisa na vida. Adiar a satisfação é entender a ordem natural das coisas. Isso é controlar a emoção. Isso é controlar a ansiedade. Empatia é uma das características da pessoa inteligente emocional. Pessoas empáticas estão mais sintonizadas com os sinais do mundo externo, porque ela consegue sentir o que passa no mundo externo, ela consegue perceber o quanto aquilo é importante, tem mais facilidade de entender e compreender o que o outro precisa ou o que querem. Isso torna a pessoa um ótimo profissional e uma ótima pessoa em qualquer área. Por quê? A base da nossa vida são os nossos relacionamentos. É impossível nós vivermos sozinhos. E a empatia simplesmente te aproxima das pessoas e faz com que as pessoas se aproximem de você. Isso não é maravilhoso? A habilidade de gerenciar nossos relacionamentos. Relacionar é a aptidão de lidar com as emoções dos outros. Pessoas que sabem trabalhar as aptidões, popularidade, liderança, eficiência pessoal, se dão bem em qualquer situação que precisa interagir com os outros. São realmente estrelas sociais. Por que você acha? Vamos lá, vamos nos conscientizar um pouco mais. Por que você acha que as empresas estão tão focadas e tão direcionadas à inteligência emocional? Quem forma as empresas são as pessoas. Quem forma as empresas são os ambientes onde as pessoas trabalham. E nesses ambientes, a qualidade do relacionamento tem que ser da melhor forma. Porque, como nós vimos lá na pesquisa, as pessoas estão precisando de abrir-se mais emocionalmente, ter um pouco mais de capacidade de falar sobre as suas emoções. Então, lidar com as emoções dentro desse contexto do relacionamento, popularidade, liderança, eficiência pessoal, faz com que todo o ambiente em que há inteligência emocional é favorecido os relacionamentos. E todos os relacionamentos, familiar, relacionamento amoroso, pai e filhos, mães e filhas, pais e filhos e mães e filhos, enfim, família em geral, tudo que gera relacionamento entre pessoas, se a inteligência emocional entrar em ação, certamente esses relacionamentos serão muito frutíferos e muito mais felizes, né? Não é maravilhoso isso? Que tema fantástico! Por que aprender e desenvolver a inteligência emocional? Por que a gente precisa fazer isso? O primeiro passo para a gente aumentar a inteligência emocional é fazer um processo de autoobservação. Como as coisas te impactam? Como são a minha reação? Como as minhas reações têm impactado os outros? Isso é autoconhecimento, é autoobservação. Perceber o que está acontecendo é autoobservação, é inteligência emocional. Essa capacidade de identificar o que você sente, considerar seus sentimentos no momento da decisão e avaliar como os outros lhe veem em uma competência emocional. Qual que é o seu pensamento? Qual que é a sua percepção disso? Como é que você desenvolve isso na questão do sentimento? Considerar que seus sentimentos acontecem, você percebe que eles acontecem? Você tem analisado isso? É fundamental para você entender sobre as suas emoções. E olha que fantástico, sem inteligência emocional, as pessoas não conseguem gerenciar suas próprias reações e emoções. Se eu estou com muita raiva, o que essa raiva pode gerar se eu reagir? Você tem milésimos de segundo para ter essa capacidade de pensar. Mas se a gente não entender que é possível fazer isso, você acaba se habituando a reagir sempre e a inteligência emocional não vai deixar você fazer isso. E nem toda reação ela é agradável, seja ela por qualquer das emoções, não somente a raiva. Foi só um exemplo, tá? Então, visão, aprender a identificar tudo que pode te levar para onde deseja. Isso é inteligência emocional. Entender qual a sua visão clara é o maior combustível para a sua felicidade.
Quer dizer que eu preciso ter clareza do que me faz ser uma pessoa realizada, o que me dá clareza de quais são os meus sonhos, de uma forma geral. Qual a riqueza material que você quer ter, qual que é a riqueza espiritual que você precisa ter, qual a riqueza familiar que você precisa ter, qual é o relacionamento amoroso que você quer ter, clareza na sua vida, qual é a riqueza profissional que você quer ter. A nossa vida é formada por vários estímulos, várias necessidades, várias felicidades, e não é só uma. Então, quais são as felicidades que você quer atingir? Felicidade financeira, felicidade amorosa, felicidade familiar, felicidade espiritual. Crie essa visão de sonho na sua vida, e isso é ser inteligente emocional. Porque isso vai te direcionar para lá, isso vai ajudar você a controlar a sua emoção, suas emoções. Coragem, esse é o sentimento que reflete a sua atitude. Eu tenho certeza que em todas as suas conquistas até aqui, coragem foi essencial para você. Então, ter coragem para superar alguns obstáculos, para dizer não, para mudar o que tem que ser mudado, são características de pessoas inteligentes, emocionais. Por quê? Se você está convivendo sobre algum fato em que a sua felicidade está sendo prejudicada, você tem que ter coragem para mudar, falar, alterar o que tem que ser alterado, e isso é compromisso com o seu sucesso. Isso é inteligência emocional. Competência é definida por um conjunto de características divididas por 3 elementos: conhecimento, habilidade e atitude. Você não vai ter inteligência emocional quando você desenvolve as suas competências essenciais para a vida, inclusive a inteligência emocional, como você já está fazendo aqui. Sem inteligência emocional, as pessoas não conseguem gerenciar suas próprias emoções. E aí eu volto aqui de novo com você para a gente dar mais uma ênfase aqui na nossa aula, que já está muito poderosa. Estamos aí já com um bom tempo de aula, e eu queria realmente que você pensasse agora que tudo que você viu aqui talvez tenha já gerado um monte de emoções aí, um monte de perspectivas em você, e aí você consegue ver que nós não poderíamos ter deixado de viver com isso ao longo da nossa vida, né? Isso deveria ter sido ensinado para nós ao longo da nossa vida, e infelizmente muitos de nós não passou por isso. E hoje é uma característica que não pode faltar para a nossa vida, para a sua vida. Então, é muito bom ter você aqui e compartilhar esse conhecimento contigo, tá? Mas vamos em frente, que eu quero que você aprenda um pouco mais sobre inteligência emocional. Vamos lá? Então, a inteligência emocional vinda de uma outra perspectiva agora. Vamos falar aqui agora sobre uma outra fonte de inteligência, uma outra informação sobre inteligência emocional é essa aqui. E por que nós sofremos? Qual é essa característica? Por que a gente sofre, né? Por que o sofrimento faz parte da nossa vida? Nós sofremos porque nós fomos adaptados de uma visão reduzida ou quase nula da inteligência emocional, como eu já falei aqui algumas vezes. Por isso nós somos educados e somos o tempo todo carregados, bombardeados de que somente a informação ou a inteligência racional, intelectual, que é a forma de vivermos a vida. E o nosso destino está ligado à nossa aptidão intelectual, mas é a nossa formação emocional que responde 80% da nossa formação. Então, por isso que nós sofremos. Porque eu não consigo, deixa eu beber uma aguinha, porque eu não consigo controlar as minhas emoções, e o meu medo descontrolado me prejudica, a minha tristeza descontrolada me prejudica, a minha frustração descontrolada me prejudica, o meu medo descontrolado me prejudica, e eu não fui trabalhado por isso. Então, aqui está o reflexo do nosso sofrimento. Vocês viram lá, você viu lá nas manchetes, nas reportagens que eu trouxe, por que as pessoas estão adoecendo no Brasil, por que nós temos números ruins. E por que sofremos? Inteligência emocional não é ensinada em escolas tradicionais, universidades ou locais de trabalho. Muitos de nós passam a vida toda sem jamais entender e sem saber como controlar nossas emoções, só reforçando para você que, caso você não tenha até então acesso a essa informação, está claro aqui por que nós temos que ter essa realidade na nossa vida. Por quê? Somos pessoas em processo de evolução. Se você não teve a capacidade ou a oportunidade de aprender até agora, você pode começar a fazer esse desenvolvimento a qualquer momento, inclusive isso que nós estamos fazendo aqui. Não é maravilhoso isso? Então,
existe um outro terreno fértil que também faz a gente sofrer muito, que são as influências negativas, né? É esse terreno fértil em sua mente para que a semente de fracasso ganhe força e se desenvolvam. São influências negativas. Que influências negativas são essas? A mídia negativa, pessoas pessimistas, pessoas que se apegam a notícias ruins, pessoas que se apegam a pessoas medrosas, pessoas que não mudam suas vidas porque acham que vão sofrer. Isso são influências negativas vindas de fora. E aí volta aquela questão que eu coloquei para você agora há pouco. Quando você tem clareza do seu destino, a visão que você tem para a sua vida, essas influências negativas acabam perdendo a força, porque você consegue perceber que, apesar dos desafios da vida, que são inevitáveis, apesar dos problemas que não temos como controlá-los, a nossa vida perpetua, continua, é um processo de evolução, e as influências negativas muitas das vezes nos prejudicam muito e faz a gente sofrer de verdade, não é? Então, isso é muito importante para ter clareza do que precisa ser feito, porque a inteligência emocional vem com tanta força na nossa vida. E para vivermos as mudanças que nós queremos, precisamos de ser verdadeiros com nós mesmos, isso é ser inteligente emocional, falar mentira, procrastinar, colocar desculpa no mundo não é uma pessoa, não é ser inteligente emocional. Então, essa verdade é a verdade que você tem que dizer para você mesmo. Eu sempre digo essa frase: fazer o que tem que ser feito. Isso é inteligência emocional. Humildade, aprender sempre. Nós somos pessoas que vivem no processo evolutivo. Desde o momento em que nós começamos a ser gerados, de lá para cá, toda a nossa vida é um processo de construção. E esse processo de construção exige de você aprender sempre. Então, ser humilde é entender que nós somos pessoas em evolução e que em todo o processo evolutivo existe necessidade de aprendizado. É isso que é importante. E a coragem, como eu falei agora há pouco, coragem é fundamental para nós fazermos as mudanças que temos que ser feitas. Então, até você que chegou até aqui precisou de coragem, verdade e humildade para parar e concentrar o seu tempo aqui nessa aula, porque você busca evolução, por isso que você está aqui. Você sabe qual é a origem de todas as nossas dores? A origem está na distorção da nossa real identidade, que é lá a raiz da árvore, a base da árvore, como eu te falei, a base da nossa sustentação. Se eu não tenho consciência de quem sou, as emoções que eu sinto e como eu sinto, eu tenho uma base frágil e isso prejudica a minha identidade. Não é fantástico isso? Não é maravilhoso? Então eu volto com você aqui para te dizer o seguinte: eu tenho que compartilhar com você, apesar da aula ter sido uma aula muito poderosa, aula muito rica, tenho certeza que te ajudou muito, eu não consigo ministrar todo o conhecimento que eu tenho ou que eu sei aqui numa aula tão rápida, e eu precisava de mais tempo para fazer isso para você. Então, como eu preciso de mais tempo, eu tenho que te apresentar o meu método de desenvolvimento da inteligência emocional, que é um método poderoso que eu desenvolvi ao longo das minhas experiências, das minhas formações, de todos os meus conteúdos lidos e desenvolvidos, para ajudar pessoas a desenvolver a inteligência emocional como fator determinante para a sua vida, para a sua felicidade e suas conquistas. E eu quero te apresentar agora esse método poderoso chamado o Mapa da Inteligência Emocional, fantástico, elaborado por mim, que eu consigo te dar muito mais conhecimento, muito mais ferramenta e muito mais capacidade de desenvolver a sua inteligência emocional e chegar no final desse método completamente diferente, autoconfiante, mais ciente das coisas, mais preparado para viver a vida, porque foi o que aconteceu comigo. Eu me tornei uma pessoa muito mais evoluída, muito mais próspera e muito mais sábia depois que eu desenvolvi a minha inteligência emocional. E foi exatamente isso que eu preparei para você nesse método do mapa da inteligência emocional, que eu vou te apresentar ele agora, nesse momento. Fica comigo que você vai ver que fantástico é esse método que eu montei e preparei para você. Elevar o nível de consciência, aprender é sinônimo de mudar. Sempre que aprendemos alguma coisa, mudamos algo em nossa vida. Se a sua vida permanece a mesma, é porque você não está aprendendo nada. Então, chegou exatamente o momento de você criar uma nova fase na sua vida, criar um novo momento na sua vida. E esse momento chegou através do mapa da inteligência emocional que eu vou te apresentar em detalhes. O mapa da inteligência emocional, você tem a oportunidade de transformar sua vida a partir do momento em que você assume esse compromisso. Como você já viu,
não tenha dúvida mais da importância e da essencialidade da inteligência emocional na sua vida. Ter a vida que você sonha, a sua vida ideal, está ligada diretamente à sua inteligência emocional. Não tem como fugir disso. Estou sendo muito transparente e sério com você, assim como aconteceu comigo. As mudanças que eu fiz na minha vida nos últimos anos, por causa da competência que eu tenho em inteligência emocional, fez toda a diferença para mim. Então, para você também será a mesma conduta. O mapa da inteligência emocional é para tudo na vida. Tudo que você quer conquistar para você ser melhor, os seus relacionamentos, vai estar dentro desse método que eu desenvolvi. Então, pensando nisso, eu posso abrir um pouco mais para você aqui e colocar um pouco mais de informação para você aqui dentro do mapa. Para quem é o mapa da inteligência emocional? Para que é esse método? Para quem sente insegurança, medo, não sabe como é mudar, está indeciso, deixa tudo para depois, não termina o que começa, não tem foco e sente incômodo, frustração e tristeza. Sente uma sensação de incapacidade. Mas se você não se enquadrou nessas características aqui, entenda que em algum momento da sua vida, estou te falando isso como realidade, em algum momento da sua vida, as mudanças podem chegar e elas são inesperadas e vai exigir de você adaptação, vai exigir de você equilíbrio emocional. Eu sempre falo isso. Por mais que a sua vida possa parecer confortável, vai haver momentos na sua vida que vai exigir de você um equilíbrio emocional. Vai trazer algum incômodo, alguma frustração, alguma tristeza. E a inteligência emocional é fundamental nesse processo de condução da sua vida quando esse momento chegar. Então, o mapa da inteligência emocional vem com essa característica forte para desenvolver a pessoa e desenvolver completamente o seu equilíbrio emocional. Por isso que eu estou te oferecendo isso. E você vai ter acesso ao mapa da inteligência emocional 100% online no seu celular, no seu computador. Tem uma área de alunos exclusiva dentro da plataforma. Serão videoaulas gravadas como essa que eu estou fazendo para você, com material disponível para você em todo o formato, com a mesma estrutura que eu estou te mostrando aqui. Você terá a comodidade de aplicar o método onde você estiver, desde que tenha internet, evitando gastos com deslocamento e riscos, tudo para te dar comodidade e tranquilidade para elaborar e fazer ele onde você achar melhor. O cronograma das aulas, todo o método foi desenvolvido com base nas melhores referências bibliográficas de inteligência emocional no mundo e no Brasil. Daniel Goleman e outros vários autores, além das minhas formações em coaching, minhas experiências, que funcionou e funciona para mim, eu compartilho no método. Uma novidade fantástica é as atividades dentro do método serão feitas no seu próprio computador, ou seja, ou no seu notebook, ou no seu smartphone, foram elaboradas todas em PDF editável. Você não precisa imprimir as atividades. Você pode baixar as atividades e preencher em campo editável dentro do PDF. Olha que maravilha! São 25 horas de conteúdo poderoso, atual, amplo e realmente transformador. Agenda poderosa em Excel para você registrar todas as suas atividades diárias, semanais e ver o percentual de produtividade. Nós temos lá uma rota só de foco e produtividade, que é também uma característica e uma competência das pessoas que têm inteligência emocional. Aqui tem o conteúdo total, né, do método da vida ideal ou do mapa da inteligência emocional. Boas-vindas à Rota 1, todos os módulos eu chamei de rota porque trata-se do mapa, né? É um método para a sua vida ideal, é um mapa da inteligência emocional para levar você para a sua vida ideal. As emoções, como é que elas funcionam, o que é inteligência emocional de uma forma bem ampla, abrangendo aí bem profundamente a inteligência emocional. Autoconhecimento, uma rota só de autoconhecimento, autopercepção e autoconsciência. Uma rota 4, controle e gerenciamento de todas as suas emoções, das emoções, entender como controlar as emoções. A empatia, que é a característica muito importante para todos nós, como eu já comentei. Gerenciamento de relacionamentos, dando uma abordagem bem mais ampla aí, falando dos relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, o seu relacionamento com você mesmo, esse relacionamento que é fundamental para a nossa vida, também chamado de autoimagem ou intrapessoal, relacionamento intrapessoal, nós
tendo que entrar nesse relacionamento, você com você mesmo, descobrir a profundidade desse relacionamento, porque só isso já é uma base de mudança muito poderosa para a sua vida. Produtividade e foco, desenvolver o foco, descobrir quais são os seus ladrões de foco, o que está tirando você daquilo que você precisa fazer, como você consegue produzir mais aquilo que você precisa fazer para ter uma vida realizada, uma vida de sucesso. E encerrando com o ciclo da maturidade, é muito interessante falar da maturidade humana, porque maturidade humana quer dizer com aprendizado, desenvolvimento, quais são as características das pessoas que são maduras, que têm principalmente inteligência emocional, como eu desenvolvo a maturidade, né? Totalizando 25 horas de aula e mais de 125 horas de aula e mais de 160 aulas gravadas, com a mesma qualidade que você está vendo aqui. E ainda tem 2 bônus para te oferecer. Porque nós sofremos uma profundidade muito maior do que eu coloquei para você aqui, porque, como eu falei, eu não consigo falar de todo o contexto da inteligência emocional dentro de uma aula como essa, mas lá esse módulo Por que Sofremos é bem abrangente. Eu pego uma pirâmide de Maslow, que é a pirâmide da necessidade humana, e transformo ela numa pirâmide de zona de medo para zona de realização. Você sair da zona do medo, que é onde 85% da sociedade vive, e subir para a zona de realização, que é onde somente 15% da sociedade vive, e é onde as pessoas que têm inteligência emocional estão realmente desenvolvidas e próximas, vivendo a sua realização, seus sonhos, e também o perfil comportamental, para ajudar você a identificar quais são os comportamentos que você tem, porque você age de determinadas formas, como você se adapta melhor nos ambientes que você está, quais características que você tem. E é tudo isso que o mapa da inteligência emocional vai te dar. Quanto será o seu investimento? Você vai acessar aí o link e vai ver que o investimento é realmente muito acessível, tendo em vista que em todas as minhas formações eu investi mais de R$10.000 para trazer todo esse conhecimento para dentro do mapa da inteligência emocional. Mas para entrar no mapa, você não precisa investir nem um valor muito inferior a esse, não se compara, mas você vai ver aí no link, levando em consideração tudo que já investi e estudei, para desenvolver técnicas e ferramentas desse método poderoso. Então, meu investimento para ter esse conhecimento foi muito amplo, mas você não vai pagar de forma nenhuma esse valor. É um valor realmente muito tranquilo, muito acessível para você ter a formação mais importante da sua vida. E eu tenho muita condição de te dizer isso, eu tenho muita tranquilidade para te dizer isso. O método mapa da inteligência sempre passará por revisões, exatamente, serão acrescentadas novas aulas e técnicas para que ele fique mais poderoso, mais atualizado, mais eficiente, à medida que eu perceber durante os meus estudos essa necessidade, porque eu também não paro de estudar, eu não paro de investir nas minhas formações. E isso te ajudará a impulsionar o alcance do seu objetivo. Então, muitas atualizações virão e você vai ter acesso a todas essas atualizações também. Utilizando o sistema mais seguro de pagamentos, que é a Hotmart, e você vai ter um certificado de conclusão ao finalizar o método, nesse mesmo formato que eu estou te apresentando aí. Acesso à plataforma para estudos durante 1 ano, direto. Então, ao final do mapa da inteligência, você fechando o método, automaticamente você vai ter um certificado com esse formato aí, concluindo a sua formação com êxito na inteligência emocional. Isso não é maravilhoso? E olha só que novidade bacana que eu tenho para você. A garantia de 15 dias. Se você achar que o método não vale ou que você investiu, basta você enviar um e-mail para mim que eu devolvo todo o seu dinheiro de volta 100%, sem nenhuma pergunta, sem questionamento, sem letra miúda, sem pegadinha, sem enrolação. Basta mandar e-mail dentro dos 15 dias que a gente vai devolver o seu dinheiro sem problema nenhum. Mas eu tenho certeza absoluta que você vai se amarrar e apaixonar com esse método que eu desenvolvi para você. Lembro que a garantia determinada por lei são 7 dias, mas eu garanto a qualidade do trabalho e ofereço mais 8 dias de garantia para você ter o mapa da inteligência emocional aí na sua mão, no seu dia a dia, na sua vida e mudar de verdade o seu caminho. O link da descrição está na descrição do vídeo aqui embaixo. Só você clicar aí e fazer a sua matrícula, a sua inscrição e começar esse processo de transformação na sua vida, que a inteligência emocional vai te trazer. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, tá? Essa frase eu desenvolvi, criei essa frase para dar a você mais consciência ainda de que as mudanças e a felicidade da sua vida está na sua mão.
O Sol e a Lua brilham para todos nós. Mas, se você escolher a escuridão, a culpa não é do mundo. Se você quiser aproveitar o brilho da Lua e do Sol, desenvolva a sua inteligência emocional, porque isso é muito possível, isso é muito realmente super possível para você e para qualquer pessoa que quer evolução na vida, ok? Então, eu fecho aqui a aula, te deixando um forte abraço, uma grande satisfação de você estar comigo até aqui. Eu quero que você realmente invista em você, desenvolva a sua inteligência emocional, assuma o compromisso com o seu sucesso de verdade, que a inteligência emocional, com certeza, vai te aproximar de todas as suas realizações e seus sonhos. Vai te fazer ser uma pessoa mais confiante, mais cuidada, mais equilibrada, mais próspera, ter uma vida que você sonha, que você merece, e eu tenho certeza disso. Te agradeço mais uma vez pela sua presença, te agradeço mais uma vez pela sua capacidade de ficar até aqui, te parabenizo pelo compromisso e pelo seu, realmente, posicionamento com o seu sucesso e a sua prosperidade. Eu te aguardo no mapa da inteligência, no mapa da inteligência emocional. Não perca essa oportunidade, porque realmente eu fiz para ajudar você a se tornar uma pessoa melhor. Fique com Deus, que Deus abençoe seu caminho, a sua vida e te aguardo no mapa da inteligência emocional. Um abraço da Alex Tavira.